E aí, gente, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem, Wambembe? Tudo tranquilo. Que bom. E você, professor, tá bom? Eu tô. Somente a gente, quando vai ficando mais velho, vai ficando mais sensível a tudo. Então, esse calor, nossa, Nossa, tá demais. eu Oi, custa aguentar. Raimundo. Quem tá falando oi? Ana Clara. Você sabe da onde? Ana Clara? Aham. Você tá na Do casa da Elisa? Cefete. Você tá na casa da Elisa? Ela tá na minha casa. Oi, Ah, pessoal, bom dia. tudo bem, Elisa? Sim, Vocês são com você. vizinhas? Não. Não. Ah, tá. Pois é, aqui no colégio eu estou dando aula no segundo ano, Ana Clara. Ana Clara é minha aluna, gente, na outra instituição onde eu trabalho, que é o Cefet. E a Ana Clara estudou no colégio também, no N Campus, anos atrás, né? Eu ainda não era professor ali, não. Bem, então, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos continuar a revisão, hoje tratando do parnasianismo. Temos aqui uma imagem que é bastante ilustrativa do parnasianismo. O parnasianismo, só um minutinho, deixa eu abrir a câmera aqui. O parnasianismo surgiu na França, nos anos 60 do século XIX. Era um contexto em que na França, assim como na Europa em geral, havia uma efervescência da cidade que começava a se desenvolver de forma muito acentuada com a segunda Revolução Industrial. A gente sabe que a França passou por Paris, na verdade, passou por uma reforma muito drástica no início do século XIX, por meio do prefeito Haussmann, que mandou pavimentar toda a cidade. O Brasil passaria por isso em dois momentos: na criação de Belo Horizonte, e no final, na década de 90 daquele século XIX, e depois na modernização do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX. No caso de Belo Horizonte, é que a cidade teve que ser feita às pressas para ser capital de Minas, porque não se imaginava que seria Ouro Preto, mas o fato de a cidade ser ter um relevo muito acidentado e ser uma cidade pequena não agradou, então escolheram essa cidade, esse lugar, na verdade, que era um curral, para ser a capital de Minas Gerais. Então houve esse grande esforço por fazer de Belo Horizonte uma cidade para ser a capital mineira, então foi construída para isso. Tanto que os nomes das ruas e dos bairros são nomes pouco criativos, ou é nome de tribo indígena, ou é nome de país, ou é nome de cidade, ou é nome de algo, de pessoas. Não existe uma grande criatividade, porque não foi planejado de forma a longo prazo. E outro momento, então, é Rio de Janeiro, quando as casas pobres são derrubadas dos centros e essas pessoas são obrigadas a morar nos morros, porque o centro de Belo Horizonte tinha que ficar bonito, porque havia a ideia de que o século XX seria um século novo, seria um século de sofisticação. Daí, essas cidades serem preparadas para a chegada do novo século. Assim como houve também na virada do século XX para o XXI. Vocês não deviam ser nascidos, mas havia uma grande expectativa de que no ano 2000 o mundo acabasse, ou se o mundo não acabasse, que as pessoas andariam de carros voadores, as casas teriam robôs. Então nós fazíamos na escola redações imaginando como seria o ano 2000.
o que não aconteceu, não houve nada de grande diferente. Então, naquele contexto de muita mudança, as cidades muito lotadas, porque a Revolução Industrial, logo no final do século XVIII, vai acarretar um êxodo rural muito grande, as cidades começam a ficar muito cheias, isso na Europa, mendigos começam a aparecer na cidade, o trânsito começa a ser um problema pela primeira vez, e quando eu digo trânsito, eu não me refiro a muitos carros rodando. Um carro era capaz de provocar um enorme estrago. Um carro, naquela época, andava a 30 quilômetros por hora, final do século XIX. Mas quando havia um carro na cidade, as pessoas ficavam correndo, feito loucas, porque era algo muito novo. Então provocava muito medo, pânico, quando alguém aparecia com um carro. Não sei se vocês já viram um filme em que aparece o carro. Há um filme em que aparece um carro pela primeira vez, que é o filme A Cor Púrpura. Para quem gosta de filmes de drama, A Cor Púrpura é um filme muito interessante. Ô, Raimundão, Oi? tudo bem? Tudo jóia, Herbert. No filme A Cor Púrpura, que é um filme bastante emocionante para quem gosta, aparece uma mulher de carro e ela sai batendo em tudo quanto é lugar. E isso provoca um grande estrago. O carro, então, provocava esse medo. A poluição começa a ser um problema. A mendicância, como eu disse. E vários escritores muito elitistas não ficaram satisfeitos com isso. Eles queriam um lugar sossegado para refletir, discutir, pensar sobre arte. E a cidade não era um lugar propício para isso. Os românticos do romantismo foram para o campo, morar no campo. No caso dos parnasianos, eles não vão morar no campo, mas eles vão idealizar um ambiente como o campo. E aí vão pensar no Monte Parnaso. O que era o Monte Parnaso? Seria um monte que existiria na Grécia Antiga, em que os deuses intelectuais, pintores, artistas ficariam produzindo sua arte e contemplando a beleza da natureza. Então aqui nós temos uma imagem do Parnaso, temos aqui figuras angelicais, vários anjos, que simbolizam o aspecto lúdico, a leveza, a alegria, digamos, a inocência. Temos mulheres e homens compartilhando esse espaço de conhecimento, com livros, vários carregando livros, outros carregando instrumentos musicais, máscaras. Há uma figura feminina nua bem no meio. Eles tinham muito fascínio com a mulher nua. A arte toda, desde a antiguidade, tem esse fascínio com o corpo feminino. Todos, então, estão contentes tratando de arte. A água corre ali no meio. A água é um grande símbolo da fertilidade, simbolizando a fertilidade da imaginação criativa. O céu muito azul, muitas árvores, também representando a paz e a tranquilidade. As coroas de louro representam o triunfo, então é o triunfo do conhecimento, o triunfo da imaginação. Temos aqui outra imagem também do Parnaso, agora outra pintura, também feita a posteriori, claro. Temos aqui figuras com livros, harpas e máscaras, dançando, representando também esse ambiente de muito sossego, distração, recolhimento e paz. É claro que o Parnaso é um mito.
Não existia esse lugar onde os deuses ficavam, claro, é a imaginação. Mas representa o quê? A idealização de um espaço perfeito. É um espaço perfeito para o qual os intelectuais queriam dirigir sua atenção. E de onde vem, então, o parnasianismo? Vem desse contexto de uma Europa bastante desgastada com relação aos grandes eventos, uma cidade populosa. Não sei se vocês já leram, por exemplo, um ensaio de Malthus sobre a população, em que ele já reclama, no final do século XVIII, de que a população está muito grande, crescendo muito, que vai faltar comida para tanta gente. Então, ele faz uma conta de que o número de pessoas está aumentando muito, enquanto a produção de alimentos não está suficiente. Então, a questão da fome começa a preocupar. Mas não a fome no sentido de uns terem o que comer e outros não terem. É a ideia de que a população corre risco de não ter alimentos, mesmo as pessoas que têm dinheiro para comprar. Então, essa questão é a questão da ausência, da falta de alimentos e da população muito numerosa já era um problema na Europa do século XVIII. Nós estamos no final do XIX. Então, toda essa densidade demográfica, os problemas ligados à mendicância, à prostituição, à fome, à sujeira, à poluição, começam a assolar, a preocupar esses intelectuais. Só que eles não vão tratar desses problemas. Eles escolheram se refugiar da realidade. Porque diante de uma realidade complicada, adversa, você tem duas alternativas. Ou você reflete sobre essa realidade, procura mudança, ou você ignora essa realidade. Como eu disse na outra turma, o enfrentamento da realidade é feito de formas diferentes, por exemplo, por homens e mulheres, de modo geral, claro. Quando existe um problema, a mulher tende a refletir sobre esse problema, a conversar sobre o assunto e a buscar soluções. Já de forma geral, o homem tende a não tratar desse problema. Então, se você está com um problema, você liga para uma amiga e você conta: amiga, eu quero conversar, não estou bem, eu posso ir na sua casa hoje? Pode, a gente vai conversa. Então, a amiga vai e conversa horas e horas. Não existe de um amigo ligar para o outro e dizer: amigo, estou com um problema, precisando conversar. O amigo vai dizer: você está doente? Ele não vai saber, de forma geral, conversar sobre esse assunto. Ele vai falar: não, vamos jogar bola, jogar uma sinuca, beber umas. São formas diferentes de lidar com os problemas. O parnasianismo é isso, é você não tratar dos problemas. Não significa, evidentemente, que você não vivencie esses problemas, mas evitar tocar no assunto é uma forma de não sofrer no momento mais do que já se sofria. Então, nesse contexto de sofrimento, os parnasianos vão se isolar da realidade. O parnasianismo, então, surge na França, mas somente o Brasil vai aderir a essa moda. Não existe um parnasianismo da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Portugal, não. Somente na França e no Brasil. Por que o Brasil? Porque a França foi nossa grande influência durante todo o século XIX e só perdeu influência no século XX com a chegada do cinema. Porque o cinema vai ser uma grande revolução, porque vai marcar a grande influência do modo de vida dos Estados Unidos para o restante do mundo. Nós, brasileiros, vamos consumir muito cinema e o ideal do American Way of Life vai ser introjetado na nossa população, seja pela ideia de uma vida de muito trabalho e sucesso, prestígio, o ideal de feminilidade, masculinidade, sucesso. Começa com Valentino e vai até Rambo,
Arnold Schwarzenegger. Então, esse ideal do homem também potente, forte, de sucesso, vai marcar toda a nossa cultura. E os Estados Unidos vão ditar a moda a partir do século XX, mas no XIX é a França. Tanto que nós temos inúmeras palavras no português derivadas do francês. Sutiã, maquiagem, maiô, souvenir, réveillon, são palavras do francês. Menu. Nós temos inúmeras palavras, sobretudo palavras ligadas à sofisticação, à moda e à culinária. Então, a França, por ser uma grande influência, vai influenciar também os escritores. Então, um grupo de escritores brasileiros vai se inspirar nos franceses para criar o parnasianismo nosso. Então, o contexto histórico e social do parnasianismo é qual? É a fase de ouro da burguesia, que se enriquece com a Revolução Industrial. Que a Revolução Industrial vai marcar o quê? Primeiramente, a divisão, pela primeira vez, entre o homem e a mulher com relação ao trabalho. Antes da Revolução Industrial, o trabalho era feito em casa, de forma artesanal. Isso significava que tanto a mulher quanto o homem produziam os artesanatos. As cestas, os sapatos, as peças de roupa, tudo era feito em casa, de modo que o homem trabalhava, a mulher trabalhava e a criança junto aprendia. Com a Revolução Industrial, vai haver a separação entre o local de trabalho e a casa, vai significar o quê? A separação entre duas esferas, a da produção de bens e a reprodução de filhos. Então, produção e reprodução se afastam, o trabalho produtivo vai ser valorizado, que é o trabalho que produz a mais-valia, que produz lucro, e o trabalho que não produz lucro, que é o trabalho doméstico. Então, a ideia de trabalho doméstico vai aparecer agora com a Revolução Industrial e vai marcar o quê? O domínio, a supremacia masculina em relação ao trabalho desvalorizado, que é o trabalho feito em casa pelas mulheres. No primeiro momento, claro, da Revolução Industrial. Aí nós temos a supervalorização do que o homem produz e a desvalorização do que a mulher faz, porque o trabalho doméstico não produz mais lucro, como produzia antes da Revolução Industrial. É claro que depois a mulher vai ser introduzida no universo das fábricas, mas no primeiro momento, essa separação entre a casa e o local de trabalho é altamente prejudicial à mulher e altamente benéfica para o homem no sentido de separação agora dos espaços sociais. Então, a Revolução Industrial vai permitir que aquele que possui os modos de produção fique muito rico. Vai, então, marcar a ascensão dessa classe burguesa. Nesse contexto, nós temos o naturalismo e o realismo, que já vimos, que é o que? A ênfase na burguesia e nos seus vícios, e no operariado e também nos seus vícios. Vícios burgueses ligados à moral, vícios do proletariado ligados à biologia. Então, é como se os ricos tivessem problemas, mas fossem problemas causados por cobiça, interesses. Já os problemas dos pobres são inerentes à raça, ao meio e ao momento, como nós vimos. Temos nesse mesmo contexto a Belle Époque, que é a grande influência cultural da França no final do século XIX, que vai durar até a Primeira Guerra Mundial, porque depois da guerra vai haver o predomínio agora, não da França mais, mas de outros países. Na França, vai acontecer na década de 60 uma antologia de poemas chamada Le Parnasse Contemporain,
que são poemas que criticam essa cidade turbulenta, com carros, com carrocerias passando o tempo todo, mendigos, barulho, sujeira, e vai pensar, então, na Grécia Antiga. A Grécia Antiga é sempre lembrada quando alguma coisa vai mal. Quando a política vai mal, nós voltamos à Grécia Antiga, porque é o berço da democracia, é o berço da civilização, é o berço da cultura. Então, a Grécia Antiga é idealizada, embora na Grécia Antiga não fosse tão perfeito assim. Mas, como é na Grécia Antiga que surge tudo o que nos baseia como sociedade, nós voltamos a ela para ver o que foi feito de errado, que os ideais gregos não são levados em conta. E na Grécia Antiga haveria, então, esse Parnaso, que esses poetas agora, em vista de tanto problema, vão idealizar. Então, esses franceses vão criar o parnasianismo, que vai influenciar o Brasil já nos anos 80, um pouco depois. Isso no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a capital federal e é o centro cultural do Brasil durante todo o século XIX. Isso só vai modificar no XX, com a ascensão de São Paulo como esfera também cultural e outros estados. Mas no XIX é o Rio de Janeiro. Como eu disse, que vai passar pela grande modernização do centro, vai passar também por ser o foco dos movimentos de revolução para a ascensão republicana. Então, quais são, em linhas gerais, as características do parnasianismo? A temática é a mitologia grega, a descrição de cenas e objetos. O parnasianismo não existe em romances e contos, é somente na poesia. Por quê? Como o parnasianismo é uma fuga da realidade, não tem como você escrever um romance, pelo menos até então, fugindo da realidade. É mais difícil, porque não havia ainda a ficção científica. Aliás, havia, mas não era tão em voga. E você, então, para fugir da realidade, você tem que fazer poesia. Porque na poesia você consegue, porque é um texto mais curto. Então, a mitologia grega vai ser enfocada e a descrição de objetos e cenas. Há uma valorização extrema da forma, da estrutura, em detrimento do conteúdo. Não importa o conteúdo, o que importa é como você escreve. A métrica perfeita, rimas ricas e raras, e o soneto vai ser o tipo de poema predominante. Opõe-se ao romantismo. Se o romantismo é subjetivo, o parnasianismo vai ser completamente objetivo. Você não vê um poema parnasiano que trate de sentimentos e emoções. Não existe. Impessoalidade, o poeta não fala de seus sentimentos, de si próprio. Quando fala de algo é muito objetivo ou muito impessoal, a linguagem é muito rebuscada, diferentemente do romantismo, que é uma linguagem simples. Vai se diferenciar do simbolismo, que é muito parecido, mas no fato de o parnasianismo não sugerir nada, apenas descrever. E é um poema lógico e não intuitivo, e não valoriza a musicalidade. Quais são os principais autores do parnasianismo? Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. O nome Raimundo, muito raro hoje, era extremamente comum no século XIX. Assim como hoje é Lucas, João, Gabriel, naquele contexto, eram esses nomes. Raimundo, Geraldo, Epaminondas, nomes estranhos para o contexto de hoje. Então, Raimundo Correia, Olavo Bilac e Alberto de Oliveira eram os grandes nomes que compunham a chamada Trindade parnasiana.
Então, aqui estão esses autores. Mais à direita está o Olavo Bilac, que era uma celebridade. Não existia um escritor tão famoso quanto Alberto de Oliveira. As mulheres eram todas apaixonadas por ele, mesmo não sendo bonito. No meio temos o Raimundo Correia e Alberto de Oliveira mais à esquerda. Veja que são homens muito distintos, elegantes, estão posando para a foto como era de praxe naquela época. Quando vocês virem fotos antigas, do século XIX, início do XX, vocês vão reparar, primeiramente, que as pessoas não sorriem para tirar foto, porque não é considerado elegante tirar foto sorrindo. As pessoas mais cultas não tiram foto rindo. Naquele contexto, então, em que as pessoas queriam ser cultas, era muito comum tirar foto sério. Eu passei por uma situação dessa quando eu estava numa festa de pessoas assim muito cultas. Chegou a hora de tirar foto. Eu fui rir e abraçar. As pessoas me olharam com uma cara assim de desprezo. A foto você teria que tirar assim, sério e elegante, sentado de forma muito elegante, sem estar demonstrando emoção, exagero, alegria. Eu não sabia desse detalhe, aí que eu me toquei. Então, no século XIX, as pessoas tiravam fotos de forma muito séria e, de preferência, não olhando para a câmera, demonstrando indiferença. Então, uma forma elegante é você ser indiferente e você não olhar para a câmera e nem abraçar ninguém de forma alguma. E as pessoas não costumavam tirar fotos. Era muito raro alguém tirar foto. Por quê? Porque era muito caro. Como era caro, as pessoas deixavam para tirar fotos em momentos muito importantes. Tanto que a única foto que nós temos deles é essa aí, deles juntos. Então, em um evento, você tirava foto. Tirando isso, nunca. Somente no dia do seu casamento, no batizado de uma criança. Por conta disso, era muito comum uma pessoa morrer sem ter tirado uma única foto. E o que acontecia? Já que você guardava o dinheirinho da foto para uma ocasião especial, o que acontecia se você morresse, se alguém morresse antes de tirar uma foto, não tirasse uma única foto? O que se fazia com essa pessoa? Vocês já viram? Em filmes? Não. Não? Eu já vi que tira depois de morto, né? Isso, você tirava a foto da pessoa depois de morta. Mas não é a pessoa morta no caixão, não. A pessoa já morta... né, Vitor? A pessoa já morta, você arrumava essa pessoa, colocava ela no meio dos parentes, uma foto de família, como se ela estivesse ali viva. Fazia-se uma maquiagem para que o olho dela não ficasse fechado, tinha que ficar com o olho aberto e com aparência vívida. E aquela pessoa era colocada ali para tirar foto. Então, se era uma criança, ficava no meio das outras crianças. Quem não tem medo, veja essas fotos. Eu gosto de ver, mas há pessoas que não gostam de ver, que têm repulsa. Então, era assim que se tirava foto quando alguém não morria antes de ter essa experiência da foto. No filme Os Outros, isso aparece. É um filme de suspense, para quem gosta de suspense. Eu gosto muito. E é um filme no qual você só descobre no final o grande mistério. Mas há ali um momento em que você vê essas fotos de pessoas mortas. É mórbido para os dias de hoje. Para aquele contexto, não. Era uma forma... Até porque as pessoas não tinham, com relação à morte, esse medo que temos hoje. Nós estamos numa sociedade que cultua muito que a juventude eterna. As pessoas têm medo de envelhecer, as pessoas não querem ficar velhas, não querem pensar na morte, como se a morte fosse algo distante da realidade. Naquele contexto era diferente. As pessoas tinham uma relação com a morte, não era uma relação assim, nossa, que coisa, a foto da pessoa morta. Era uma relação de que a morte era bela.
Então, os pais levavam os filhos ao cemitério. Eu cheguei aí ao cemitério, embora não seja do século XIX, mas a gente ia ao cemitério com frequência. Hoje não se tem esse hábito, né? Ou vocês têm o hábito de ir ao cemitério? A gente... Não, né? É poesia também. Oi? Só para mesmo. A gente ia ao cemitério domingo passear. As pessoas faziam piquenique no cemitério. Não sei se vocês já viram cemitérios antigos. Os túmulos têm estátuas de anjinhos, mulheres nuas. Já viram? Aqueles cemitérios antigos, os túmulos são muito bonitos. Então tem umas figuras gregas, umas mulheres nuas, jovens, lindas e anjos, para indicar que a morte é bonita. E as pessoas faziam piquenique ali no cemitério para crianças já se acostumar com a morte. Então as pessoas estavam acostumadas com a ideia da morte. Não era algo que assombrava. Então hoje, quando alguém morre, causa um espanto enorme. É como se não fosse esperado, quando, na verdade, a morte ela pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós. Então, eles tinham essa consciência da morte. Eles não tinham esse medo. Aliás, eles tinham orgulho. Então, quando você vê uma figura antiga, você observa assim, nossa, o cara descuidado, não pintava o cabelo, a mulher não pintava o cabelo, é porque eles não tinham essa preocupação com a juventude. Bem, então esses personagens eram os grandes escritores do momento, desse século XIX, não queriam saber da realidade, não queriam saber dos problemas sociais, mas somente de pensar a arte. Então, um dos ideais do parnasianismo é a arte pela arte, esse conceito francês, l'art pour l'art. Porque eles eram criticados. Por que vocês não tratam das questões sociais? Por que vocês ignoram? E eles diziam, a arte não tem que ter compromisso com a realidade. Se a arte tiver compromisso com a realidade, com a política, com a sociedade, ela se torna panfletária, ela se torna partidária. A arte não tem que ter esse compromisso, ela tem que ser livre. Esse era o argumento deles para não tratarem da realidade. Hoje em dia, nós temos essa grande discussão. Há vários intelectuais, artistas, que se posicionam diante de questões como desmatamento da Amazônia, corrupção, preconceitos, e convocam outros artistas a fazerem o mesmo. E há artistas que dizem, eu não vou me intrometer com política. Eu não faço política, eu sou artista. Isso acontece no Brasil, lá fora não. Lá fora, os artistas se posicionam sobre tudo. Eles são intelectuais. O que é o intelectual? É o artista quando usa o seu nome, sua fama, para se envolver em problemas sociais. Ele tem um papel social que vai além de cantar, dançar, escrever poesia. Então, nesse contexto atual, temos essa grande discussão da arte pela arte, porque há artistas que não querem se intrometer com questões políticas, sociais, porque dizem que a arte não pode se envolver. Era o mesmo argumento que eles usavam no parnasianismo, para não tratar de questões sociais. Bem, essa é uma discussão complexa. Algumas pessoas vão dizer que eles estão mais do que certos, a arte não tem que se envolver, e outros vão dizer que não, a arte é importante, porque é uma forma de educação, a arte educativa. Aí é uma questão pessoal. De qualquer forma, eles eram uma minoria que pensava dessa forma e se isolava da realidade. Eu tenho aqui um poema, é um dos pouquíssimos poemas parnasianos que tratam de algo significativo em termos de ser humano, porque os poemas parnasianos não têm substância, digamos assim. Então é um poema chamado Velho Tema, do Vicente de Carvalho. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é a existência resumida,
que uma grande esperança malograda. Então, a nossa vida se resume em uma coisa: a vontade de um futuro melhor, a esperança de que algo bom vai acontecer, e nunca acontece. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa, embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Então, viver é sempre esperar por algo bom, que nunca acontece. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Então, o grande dilema da vida, por isso é o velho tema, é de que nós nunca somos felizes. Por quê? Existe a felicidade, porém a felicidade ela só está onde nós a colocamos. E nós sempre colocamos a felicidade além da nossa condição. Então, se você quer ter um celular novo, você fica, nossa, eu vou ser muito feliz com o meu celular novo. Você ganha o celular ou compra e você já não fica mais satisfeito. O celular já não é mais esse objeto de desejo. Agora é um tablet. Aí você comprou o tablet, é um carro. E você ganhou o carro ou comprou o carro, não é mais aquilo, você quer trocar. Então, nós sempre adiamos a felicidade porque nós estamos sempre num estado de completa falta. O ser humano é incompleto por natureza. Tanto que a gente sempre diz, eu quero alguém que me complete. Seja para namorar, seja para ter amizade. Aí aquela amiga me completa porque eu sou muito passional e ela é muito racional. Então, a gente se completa. Eu quero namorar alguém que me complete. Por quê? Porque nós somos incompletos. E por que nós somos incompletos? Porque nós nascemos. O único momento em que nós somos completos é quando nós estamos no útero. Porque ali nós não temos falta de nada. Nem de comida, nem de água. A temperatura está sempre perfeita. Nós não sentimos frio, nem calor, nem fome. Tudo está à nossa disposição. Tudo que nós precisamos está ali à nossa disposição. Quando o bebê nasce, ele pela primeira vez se vê expulso do paraíso. Ele é jogado no mundo em que a temperatura muda, faz calor muito forte, frio muito forte. Ele faz xixi, ele fica assado, ele precisa ser trocado, ele sente fome. O que é sentir fome pela primeira vez? Imagina o desespero que a criança sente. É por isso que ela esperneia. É porque ela sente como se tivesse... Imagina, você nunca sentiu fome e sente pela primeira vez. Nunca sentiu frio. Nunca teve sede. A sensação que você tem é de que você está morrendo. Então a criança se desespera e o adulto vê a criança chorando assim quando nasce e acha bonito. Mas para a criança é um trauma. Nosso primeiro trauma é o nascimento. É traumático. A partir desse trauma inicial... nós somos o tempo todo agora seres que sentem falta. Nós sentimos falta porque a completude que só existia no útero não vai haver mais. Nós vamos nos sentir o tempo todo insuficientes. Principalmente a pessoa que tem depressão. Essa falta que nós temos de modo geral, no caso de uma pessoa depressiva, ela vai ser potencializada de tal forma que nada satisfaz essa pessoa. Nada. Nem a comida mais gostosa, nem um presente melhor, nada dá prazer, porque essa falta é um buraco tão profundo, tão oco, que a pessoa não consegue se sentir completa. Então, é o ser humano incompleto levado ao extremo, a pessoa com depressão. Então, mesmo quem não tem depressão, se sente incompleto. E como nós saciamos essa incompletude? Comendo muito, comprando muito, bebendo, jogando, as noitadas, os passeios, a religião, tudo tenta completar essa falta que nós temos.